Eu vou falar um pouco aqui sobre a questão do sistema tributário brasileiro. Quando a gente olha para o sistema tributário brasileiro, a gente tem problemas de grandes proporções que têm um impacto extremamente negativo em várias dimensões da economia brasileira. A gente tem problemas de uma enorme complexidade do sistema tributário. Nosso sistema tributário é um dos mais complexos do mundo, principalmente na área de tributação de bens e serviços, a gente vai falar disso depois. Isso, na verdade, gera um alto custo para as empresas. Temos um problema de grande insegurança jurídica por conta do elevado montante de contencioso tributário no Brasil. A quantidade de matéria e litígio no Brasil sobre questões tributárias é absolutamente cavalar. E isso, na verdade, gera uma situação de insegurança jurídica para as empresas. E quando você tem insegurança jurídica, você investe menos ou você investe com uma perspectiva de rentabilidade mais alta para poder compensar o risco maior que você está correndo. A gente tem um problema bastante sério de iniquidade, porque no Brasil situações que são equivalentes muitas vezes são tributadas de forma completamente diferente. Mesma situação, tributada de forma completamente diferente. E uma parte relevante dos rendimentos de pessoas de alta renda no Brasil é pouco tributado. É realmente um problema a mais. E temos, finalmente, talvez aquela que seja o maior problema do sistema tributário e o menos compreendido, que é o problema de distorções alocativas. O que é distorção alocativa? Distorção alocativa acontece quando você, em função do sistema tributário, você organiza a produção de forma a minimizar tributos, mas que é uma forma, do ponto de vista econômico, extremamente ineficiente, que pode ser muito ineficiente. Eu vou dar alguns exemplos ao longo do trabalho, da apresentação, mas, basicamente, essa questão de distorção alocativa resulta de quando o sistema tributário me leva a me organizar de uma forma que reduz a produtividade do país. E isso, na verdade, tem consequências de que o Brasil é mais pobre por conta do nosso sistema tributário. A gente produz menos do que a gente poderia produzir por conta do nosso sistema tributário. Nós estamos falando aqui no Brasil em 4 trilhões de reais de matérias de litígio tributário. Para ter uma ideia, o PIB do Brasil esse ano vai ser uns 7 trilhões de reais, tá certo? Tudo bem, desses 4 trilhões de reais, tem 1,5 trilhão, 2 trilhões, que é crédito podre, que embora esteja lá registrado na dívida ativa, não vai ser cobrado nunca, mas sobra ainda 2 trilhões e meio de reais de matéria de litígio tributário ativo. Dívida ativa é o seguinte, quando você tem, por exemplo, o fisco vai, te autua, você vai na matéria, na esfera administrativa e não paga, aí o fisco vai lá e te cobra. Ele coloca isso dizendo, essa pessoa daqui é devedora do governo, o grosso da dívida ativa é originário em matérias tributárias, você é devedora do governo. Normalmente, no Brasil, as empresas, quando saem da esfera administrativa, elas deixam, em vez de recorrer no judiciário diretamente, porque se elas perdem na esfera administrativa, no CARF, e elas querem recorrer, elas têm que fazer um depósito judicial. Então é muito comum elas deixarem o governo inscrever na dívida ativa, e na dívida ativa elas vão questionar, inclusive, a motivação daquela cobrança. Então elas fazem a discussão judicial depois que a matéria já está inscrita em dívida ativa. Então dívida ativa é a dívida que o governo acha que estão devendo para ele. Mas na prática, no Brasil, essa matéria, muito do que está na dívida ativa ainda está sendo discutido judicialmente se aquilo é válido ou não é válido. A dívida ativa, estou falando, é muito alta, né? 1 trilhão e 800 bilhões de reais na União, mais 700 bilhões de reais nos municípios. Então, só lembrando, desses 2 trilhões e meio de reais, entre 1 trilhão e meio e 2 trilhões são créditos podres. Falar um pouco do custo de pagar imposto no Brasil, não do custo do imposto, não estou falando da carga tributária, estou falando do custo burocrático de pagar imposto. O Banco Mundial tem uma estimativa, ela tem uma coisa que chama Doing Business, no qual eles têm uma das categorias que eles analisam, é o tempo gasto para pagar imposto com burocracia de uma empresa industrial de porte médio. No Brasil, esse que é o primeiro colocado nesse ranking, não é bom ser o primeiro colocado num ranking desses, 1.958 horas por ano para essa empresa pagar imposto. O segundo colocado é a Bolívia, com basicamente metade do Brasil. A mediana de todos os países, de cento e muitos países que tem na amostra, 206 horas. Ou seja, o Brasil é o dobro do segundo colocado em termos de tempo gasto para pagar imposto e quase 10 vezes a mediana dos países que estão dentro dessa amostra. E mais da metade disso daqui é ICMS. Tá certo? Por que é tão caro pagar imposto no Brasil? A legislação tributária é muito complicada no Brasil,
como eu falei, principalmente nos tributos sobre bens e serviços, e principalmente a gente tem, principalmente não, mas a gente também tem um problema de muita autonomia de estados e municípios na legislação do imposto. Cada estado decide as suas regras, cada município decide as suas regras, de forma muitas vezes totalmente inconsistente um com o outro. Isso para o contribuinte que opera em vários estados e municípios é um inferno absoluto para você conseguir cumprir com esse custo de conformidade. O custo é muito alto para as empresas e para o fisco, o de pagar imposto. O custo, tanto para os contribuintes, é muito alto, como para a administração tributária também. Porque o custo, em função da complexidade, em função do contencioso, você tem muito gasto de pessoal, de horas de trabalho, também por parte da administração tributária. Bom, isso posto, o que é um bom sistema tributário? Aqui a gente não tem que inventar nada. Se for qualquer livro, texto de economia do setor público, vai dizer o que é um bom sistema tributário. Um bom sistema tributário é um sistema que é simples para os contribuintes. É fácil de entender, é fácil de pagar imposto. Um bom sistema tributário ele é neutro. O que é neutralidade do ponto de vista do sistema tributário? Neutralidade é quando o sistema tributário distorce o mínimo possível a forma de organização da produção. A forma como você se organiza sem tributo e a forma como você se organiza quando é tributado, idealmente deve ser a mais próxima possível. O sistema tributário tem que ter como efeito o mínimo de distorção na forma de organização da produção. Sistema tributário tem que ser transparente. Os contribuintes têm que saber quanto pagam de imposto. Para vocês aqui que estão na área política, isso é extremamente importante. No Brasil, as pessoas não sabem quanto pagam de imposto. Não sabem. Às vezes você vai falar com uma pessoa pobre e a pessoa fala, eu não pago imposto, porque ela não paga imposto de renda e não paga IPTU. Tá certo? Mas, na verdade, ela está pagando um monte de imposto em tudo que ela está comprando. Só que ela não sabe quanto ela está pagando de imposto no que ela está comprando. Tem uma lei que manda publicar lá na nota fiscal a carga tributária estimada. Não vale nada aquele número que vem na nota fiscal, nada. Esquece, não vale absolutamente nada. Tem um programa lá que chuta um número e coloca na nota fiscal. Não, literalmente, eu tenho um amigo que fez um teste científico. Ele foi no supermercado, comprou 5 latas de cerveja e uma banana. E logo em seguida ele comprou 5 bananas e uma lata de cerveja, um depois do outro. A caixa do supermercado ficou olhando para ele com aquela cara, não, o que você está fazendo aqui, né? Aí ele foi comparar as duas notas. Eu não sei qual a carga tributária da banana e da cerveja, mas eu tenho certeza absoluta que a da cerveja é maior que a da banana. Ele foi comparar a carga, deu muito parecido os números, um deu 37%, outro deu 36 e poucos por cento, com segunda casa decimal ainda, genial, e a da banana deu mais alta que a da cerveja. Então, obviamente, tem um número que chuta, tem um programinha que chuta um número lá e coloca, e não ajuda nada ao contribuinte a saber o que ele está pagando. E ao não saber quanto ele está pagando, ele não sabe quanto o governo está custando para ele e não consegue avaliar se o retorno que ele está tendo da ação do governo corresponde àquilo que ele está pagando para financiar o governo. Tá certo? Bom, um sistema tributário tem que ter equidade horizontal e vertical. Equidade horizontal significa situações equivalentes têm que pagar o mesmo imposto, e equidade vertical significa que quem tem mais capacidade contributiva tem que pagar menos imposto do que tem menos capacidade contributiva. E também um bom sistema tributário tem que deixar pouca margem para evasão. Não adianta ter um sistema tributário que é lindo no papel, mas que, na verdade, abre muita possibilidade de evasão. Obviamente, o Brasil não tem nenhuma dessas, o sistema tributário brasileiro não tem nenhuma dessas características. Ele não é simples, não é neutro, não é transparente e não é isonômico, tá certo? Nada, nenhuma dessas. Agora, quando a gente vai para discutir o sistema tributário no Brasil, é muito comum que a discussão seja absolutamente parcial e fragmentada. Você não vê grandes discussões do desenho do sistema tributário. Você vê assim, o setor X pedindo um tratamento diferente do setor Y, tá certo? É uma discussão toda feita em questões pontuais sem tentar entender o todo. Então, o que a gente está propondo? Quando você vai olhar o que deve ser a mudança no sistema tributário, basicamente existem 4 grandes categorias de tributos no mundo. Tributação do consumo, ou tributação de bens e serviços, que deveriam ser equivalentes, tributação da renda, tributação da propriedade e do patrimônio, tributação da folha de salários e, além disso, nós temos no Brasil e em outros países também regimes simplificados de tributação, como o Simples, por exemplo, no Brasil. Nós temos problema em todas essas categorias de tributos, mais em algumas do que em outras, e eu vou tentar falar um pouco sobre isso dentro desse trabalho hoje. Eu vou falar um pouco dos problemas e vou falar um pouquinho de propostas de solução para esses problemas.
Bom, quais são os problemas que a gente tem hoje na tributação do consumo no Brasil? A grande maioria dos países do mundo tributa o consumo de bens e serviços com um único imposto, que geralmente é um imposto sobre valor adicionado, IVA. Este IVA, normalmente os países têm um único IVA, praticamente todos. O que é o IVA? O IVA é um imposto que você cobra ao longo da cadeia de produção no sistema de débito e crédito. As suas vendas têm débito e tudo aquilo que você compra, que você adquire para a sua atividade produtiva, gera crédito. E você paga a diferença entre o seu débito e o seu crédito. Tá certo? Esse imposto, quando você tem um imposto com essas características, e no IVA você desonera completamente exportação, você desonera completamente investimento, na prática ele é um imposto que, ainda que cobrado na cadeia, incide apenas sobre o consumo. Por quê? Porque tudo que é produzido num país ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva. Se eu estou desonerando a exportação, estou desonerando o investimento, na prática eu estou tributando apenas o consumo. E aí você pergunta, não, mas por que então eu tributo ao longo da cadeia e não tributo só na venda para o consumidor final? Que é o modelo dos Estados Unidos. Aliás, é o único país relevante do mundo que não tem IVA. São os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um imposto é o que a gente chama de sales tax, uma venda apenas, imposto que incide apenas na venda ao consumidor final. Porque quando você tem um imposto que incide apenas na venda ao consumidor final, se você tem sonegação do varejo, você não consegue arrecadar. E, obviamente, a sonegação do varejo é muito mais alta do que a sonegação ao longo da cadeia de produção. Então, você, ao usar o modelo IVA, você acaba tendo um modelo que dificulta muito mais a sonegação e, inclusive, facilita o controle do que um modelo que tributa apenas na venda ao consumidor final. Não é por acaso que todos os países do mundo, exceto os Estados Unidos, todos os países relevantes do mundo, exceto os Estados Unidos, têm IVA. Todos. Tá certo? Bom, agora o que acontece? A maioria dos países tem um único IVA. O Brasil tem 5 tributos sobre bens e serviços gerais. Nós temos o ICMS estadual, que incide sobre mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e comunicações. Temos o ISS municipal, que incide sobre serviços. Temos o IPI federal, que incide sobre produtos industrializados. Temos o PIS e a COFINS federais, que têm a mesma legislação. Então, por exemplo, é um tributo só, mas tem 2 formas de incidência, o cumulativo e o não cumulativo. Então, no fundo, são 2 tributos que são mas que na verdade são 2, tá certo? É tudo bem simples aqui no Brasil. Então, no fundo, a gente tem, no fundo, nós temos um sistema extremamente complicado. Esse sistema gera muitas distorções. Primeiro, um bom IVA tem uma base ampla de bens e serviços. Incide sobre todos os bens e todos os serviços. Aqui no Brasil, a gente tem ICMS, que incide sobre mercadoria, e ISS, que incide sobre serviço. Eu dividi a base em 2. Ao dividir a base em 2, aquele sistema de débito e crédito, em que tudo que foi pago nas etapas anteriores eu recupero na forma de crédito, ele deixa de funcionar. Por quê? Porque se eu paguei ISS, o ISS não gera crédito para o contribuinte de ICMS. Se eu paguei ICMS, o ICMS não gera crédito. O ICSS não gera crédito para ninguém, ele é puramente cumulativo. O ICMS é não cumulativo, mas se eu paguei ICMS numa mercadoria comprada por um prestador de serviço, ele pagou um imposto que não vai recuperar, porque você não gera crédito de ICMS para contribuinte do ISS. E eu interrompi essa cadeia de crédito e de débito, que é aquilo que garante, ele garante 2 coisas, essa cadeia. Ela garante, por um lado, que a incidência do imposto independe da forma como eu organizo a produção, e ela garante, por outro lado, que aquilo que aparece como a carga de imposto para o consumidor final corresponde exatamente a tudo que foi pago ao longo da cadeia. Por quê? Porque tudo que foi pago anteriormente eu recupero na forma de crédito, tá certo? Em cada uma das etapas. Desse ponto de vista, eu perco a transparência e eu perco essa neutralidade do imposto. E isso acaba gerando uma série de problemas. Bom, todos os problemas de tributação na origem. Um bom IVA é cobrado no destino. O IVA é um imposto sobre consumo. Quando é um imposto sobre consumo, a receita pertence ao lugar onde está o consumidor. Então, portanto, em todas as transações entre países, ou no caso em que você tem IVAs federativos, como é o caso do Brasil, o imposto deveria pertencer ao estado de destino. No Brasil, o imposto é cobrado no estado de origem. Isso dá origem à guerra fiscal. Não existiria guerra fiscal no Brasil se não tivesse a cobrança, ou basicamente não existisse se não existisse a cobrança do ICMS na origem. Tem todo o problema de cumulatividade, que eu exagerei, tem um monte de imposto que você paga no meio da cadeia que você não recupera, que gera cumulatividade, acaba onerando o investimento, que devia ser desonerado, e acaba onerando a exportação, que devia ser desonerado.
E no Brasil, depois eu vou falar um pouco isso sobre extrafiscalidade, a gente usa o imposto sobre bens e serviços para fins extrafiscais, para fins sociais, setoriais, regionais, o que gera um monte de distorção também. Bom, como eu falei, esse modelo de tributação de bens e serviços tem um monte de impactos negativos, a produção se organiza de forma extremamente ineficiente, o custo de compliance é muito alto, o grosso do custo de pagar imposto no Brasil é por causa dos tributos sobre bens e serviços, alta litigiosidade e uma grande tensão federativa. A gente tem um federalismo no Brasil não cooperativo, em que um Estado tenta roubar o outro o tempo inteiro. Bom, o que a gente está propondo, então? A gente está propondo substituir esses 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, sendo que os 3 primeiros são federais e os últimos 2, estadual e municipal, por um único imposto do tipo IVA, que a gente está chamando de Imposto sobre Bens e Serviços. Por que Imposto sobre Bens e Serviços? Porque os IVAs modernos chamam Goods and Services Tax, só por isso. A gente está adotando o padrão mundial, tem nada demais, tá certo? E a gente está propondo uma transição em 10 anos. Como é que seria essa transição? Aqui é a transição para os contribuintes. A gente está propondo criar um novo imposto, o IBS, com uma alíquota baixa de 1% e operar durante 2 anos com essa alíquota baixa de 1%. Mais um. Hã? Com mais um imposto, não. Com mais um imposto, sim. Mais um imposto, sim. Durante o período de transição, a gente teria um imposto a mais, é isso. Mas reduziria a alíquota dos outros ou não? Então, nesse primeiro momento, a gente reduziria só a alíquota da COFINS. Porque, então, nesses primeiros 2 anos, não mexeria com tributos estaduais e municipais. Por que esses 2 anos de teste? Primeiro, para ver como é que ele funciona operacionalmente, o novo imposto, para saber como ele funciona. É uma coisa nova, a gente tem que saber como funciona. Segundo, para saber quanto arrecada. A partir do momento que eu sei quanto esse novo imposto arrecada, eu consigo, a gente está propondo fazer a transição em 8 anos depois, em que você reduziria 1/8 por ano todas as alíquotas dos tributos atuais, todas. A alíquota tem que ter todas as alíquotas. A alíquota do ICMS, entendeu? A alíquota de 18% do ICMS reduz em 1/8. A alíquota de 7% na operação interestadual reduz em 1/8. De 12% reduz em 1/8. Todas as alíquotas reduzem em 1/8 por ano, o que significa que no primeiro ano dessa parte de transição, os tributos atuais seriam 7/8 do que eles são hoje. É exatamente o que a gente tem, essa balbúrdia que a gente tem hoje, só que é 7/8 de lá balbúrdia. Tá certo? Só que eu sei quanto arrecada hoje, os tributos que existem. Eu sei quanto é 1/8 dessa arrecadação. Eu sei quanto eu arrecado com 1% de alíquota do novo imposto. Eu sei quanto eu tenho que aumentar a alíquota para repor a arrecadação que eu estou perdendo dos tributos atuais. Esse modelo permite fazer a transição mantendo a carga tributária constante. Coisa que sempre foi um problema nas discussões anteriores de reforma tributária. Como é que você consegue fazer a mudança sem aumentar a carga, sem correr risco? Aqui a gente tem um modelo que ele é autorregulado. Você consegue, inclusive você vai ajustando ano a ano, fazendo esse ajuste ano a ano durante a transição. Então a gente está propondo alíquota uniforme para tudo. Por quê? Porque o consumidor vai saber quanto está pagando, quanto está custando o governo para ele financiar. Tudo que ele consome paga a mesma alíquota. Ponto. Super transparente. O consumidor sabe quanto custa financiar o governo. A gente sabe que é politicamente difícil, mas no mínimo tem que ter esse modelo. E segundo, tem que ter um mínimo de regime especial. Substituição tributária, por exemplo, que se generalizou no Brasil, tem que ser só para combustível, fumo, coisas que têm preço de venda homogêneo. São pouquíssimos casos que você deve ter isso. E aqui uma coisa importante. O objetivo desse imposto é arrecadar, é financiar o governo. Não é um imposto bom para o que a gente chama de política extrafiscal. Fazer outros objetivos que não sejam de arrecadar. Não é bom para fazer política setorial. Não se usa IVA no mundo para fazer política setorial. Aqui no Brasil a gente usa direto. Não se usa. Não é bom para fazer política regional como a da Zona Franca de Manaus. Não se usa IVA no mundo para fazer política regional. De novo, pessoal, quer fazer política pública? Vamos fazer. Mas vamos fazer de forma eficiente e não vamos fazer de forma ineficiente. Basicamente esse é o ponto. Bom, o que a gente está propondo aqui, em termos de autonomia federativa, a gente está propondo que estados e municípios tenham autonomia na fixação da sua parcela da alíquota do imposto. Ou seja, para o contribuinte, o imposto é um imposto só, mas ele é um imposto que, na verdade, é a soma de 3 impostos, um federal, um estadual e um municipal, que tem a mesma legislação, os mesmos regulamentos, tudo. Para o contribuinte é um imposto só, do ponto de vista dos entes federativos, cada um tem o seu imposto e tem autonomia para gerir a sua alíquota. Então, lembrem-se, é uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços. Mas se o Rio de Janeiro, que está quebrado, está precisando fazer um ajuste fiscal que São Paulo não está, então ele vai cobrar 2% a mais dos seus consumidores para financiar o ajuste fiscal dele. E os consumidores do Rio de Janeiro, que são os eleitores do Rio de Janeiro, vão pagar mais.
por aquilo que eles estão comprando. Pessoal, isso aqui é um imposto sobre consumo. Socialmente, em 1% a alíquota desse imposto é batata, que os preços todos aumentam 1%. Batata. Batata. Legal. Fala assim, quer gastar mais? Quer que o seu contribuinte pague mais? Tudo bem, é o seu consumidor que é o seu eleitor. É uma forma transparente de você fazer política pública e as pessoas sabem quem tá pagando. Como é que funciona esse modelo? O que a gente está propondo é o seguinte, tem uma alíquota que a gente chama de alíquota de referência, que é aquela que repõe a receita total de ICMS para os estados e que repõe a receita total de ICSS para os municípios. Se o estado e o município não publicarem uma lei fixando a alíquota em um nível diferente dessa alíquota de referência, vale essa alíquota de referência ao longo de toda a transição. Se eles quiserem, eles podem fixar a alíquota deles acima ou abaixo dessa alíquota de referência. Esse é o modelo que está sendo proposto. Então, a gente está dando autonomia para estados e municípios gerirem sua alíquota. Todas as operações interestaduais e intermunicipais vale a alíquota do estado e do município de destino. Então, se eu estou vendendo de São Paulo para o Rio de Janeiro, vale a alíquota do Rio de Janeiro e não a alíquota de São Paulo. Agora, quando eu passo da distribuição atual da receita entre os estados e municípios para a distribuição para o destino, tem ganhadores e perdedores. A soma é a mesma, mas tem alguns estados que ganham, alguns estados que perdem, alguns municípios que ganham, alguns que perdem. O que a gente está propondo para minimizar esse impacto na gestão das finanças públicas estaduais e municipais? A gente está propondo uma transição extremamente longa, de 50 anos, na distribuição da receita entre estados e municípios. Ou seja, a mudança do sistema tributário é em 10 anos. Mas o efeito disso sobre as finanças estaduais e municipais, ele só se completa em 50 anos. Como é que a gente está propondo? A gente está propondo fazer o seguinte, nos primeiros 20 anos, a gente está propondo que o montante que existe de receita hoje, corrigido pela inflação, vai ser preservado para todo estado e todo município. E apenas o crescimento real da receita, que resulta do crescimento da economia, é que vai ser distribuído proporcionalmente ao consumo pelo princípio do destino. Ou seja, o impacto na distribuição da receita é muito lento ao longo do tempo. E depois, nos 30 anos subsequentes, a gente vai reduzindo progressivamente essa parcela que mantém a receita atual. Como eu já falei, isso aqui exige um reforço da política de desenvolvimento regional. Como é que funciona isso? Então vamos pensar aqui num estado que perderia 10% da receita com a transição da tributação atual para o destino. Tá certo? Ok? Então, ele perderia 10% da receita em 8 anos, lembra? Que é só os 8 anos de transição para os estados. Com o modelo que a gente está propondo, supondo que o PIB cresce 2% ao ano e que apenas a parcela que corresponde ao crescimento real do PIB é distribuída pelo destino, esse estado perderia menos de 1% da receita em 10 anos e um pouquinho mais de 2% da receita em 20 anos, supondo que o PIB cresce 2% ao ano. Se eu, em cima disso, considerar o efeito positivo sobre o crescimento do PIB da reforma do sistema tributário, tudo bem, vai fazer qual é o impacto? Aqui eu considerei que durante 20 anos o PIB cresce 0,5% a mais ao ano por ano, que é uma estimativa conservadora do impacto dessa mudança. Nesse caso, mesmo esse estado aqui, que seria perdedor, na verdade ele é ganhador com a reforma tributária. Agora, o que tem interessante nesse modelo? É isso que eu queria explicar. Nesse modelo, hoje, por exemplo, se eu quero arrecadar R$1 bilhão para gastar em segurança pública, e eu quero financiar isso com o ICMS, eu vou ter que arrecadar mais de R$2 bilhões para sobrar R$1 bilhão para gastar em segurança pública. Por quê? Porque do que eu arrecado de ICMS vai 25% para os municípios, que é isso que a gente chama de cota parte do ICMS, do que sobra vai 25% para a educação e 12% para a saúde. Tá certo? Neste modelo, se o Estado quiser arrecadar R$1 bilhão a mais para arrecadar em segurança pública, ele pode aumentar só a parcela livre da alíquota do imposto. Ele não está tirando nada da educação, da saúde nem dos municípios. Só que ele também, para gastar mais em segurança, não precisa dar mais dinheiro para a educação, para a saúde e para os municípios, que é o modelo brasileiro que a gente tem hoje. Obviamente vai ter restrição, o Estado não pode reduzir a parcela municipal da alíquota, e a gente está propondo que na soma de educação e saúde não possa reduzir a alíquota também. Tá certo? Mas, no mínimo, dá muito mais racionalidade, reduz muito a rigidez orçamentária em relação ao que a gente tem hoje. Bom, empresa do Simples, a gente está propondo 2 regimes. Ou fica tudo como está, mas a empresa não apropria crédito e não transfere crédito, ou a empresa do Simples faz o seguinte, eu tiro do faturamento dela aquilo que vai para PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, e ela entra no regime normal de débito e crédito como qualquer empresa. Tá certo? Ou seja, quem está no meio da cadeia vai querer essa segunda opção, quem está na ponta vendendo para o consumidor final provavelmente vai querer ficar na primeira. Bom, só uma coisa, pessoal, este modelo que a gente está propondo tem um impacto, é muito difícil calcular com precisão o impacto, mas nós estamos falando
muito provavelmente de um aumento por baixo de 10% do PIB potencial do Brasil com essa mudança que a gente está propondo na tributação de bens e serviços. Num horizonte de 10 a 20 anos. O que a gente está falando é que em 10 a 20 anos, cada brasileiro pode estar 10% mais rico do que ele é sem a mudança do sistema tributário. É disso que a gente está falando, não é uma coisa pequena. Por que a gente está propondo toda essa mudança? A gente está propondo exatamente porque isso tem um impacto brutal sobre a produtividade do Brasil. Então você vai perguntar qual é a principal agenda de aumento da produtividade do Brasil com impacto de curto e médio prazo, é essa. É a reforma da tributação de bens e serviços. Longo prazo é a educação, é outra coisa. Curto e médio prazo é essa agenda. Quando a gente vai falar de tributação na renda no Brasil, a gente tem vários problemas. Tributação da renda, a gente está falando de 3 questões. A gente está falando de tributação da renda das empresas, pessoa jurídica, tributação da renda da pessoa física e tem uma parte de tributação da renda de aplicações financeiras, que geralmente é retido na fonte. Tá certo? A gente tem vários problemas. Primeiro, a gente tem muita erosão de base tributária, muito benefício fiscal. Segundo, a gente tem problemas sérios de falta de isonomia, situações muito parecidas que são tributadas de forma diferente. Vou mostrar aqui alguns dados. Falta de progressividade efetiva por conta dessa falta de isonomia e uma complexidade bastante grande. Vou dar um exemplo aqui. Vamos olhar, isso aqui é os dados do imposto de renda das pessoas físicas de 2016, quer dizer, o imposto de renda que você declarou em 2017. O que esse dado aqui mostra? Mostra que no Brasil tinha 28 milhões de pessoas que declararam imposto de renda em 2017. Dessas pessoas, 22 milhões de pessoas tinham renda até 10 salários mínimos por mês. 5 milhões com renda de 10 a 40 salários mínimos por mês e 68 mil pessoas com renda maior que 160 salários mínimos por mês. Aí eu vou olhar um pouco o rendimento dessas pessoas. A gente tem 2 trilhões e 745 bilhões de reais de rendimento dessas pessoas que são decompostos em 3 categorias. Rendimentos tributáveis são aqueles que são tributáveis na declaração. Mesmo que tenha sido retido na fonte, depois eu coloco de novo na declaração. Rendimento com tributação exclusiva é aquele que você pagou na fonte e está fora da declaração. Então, o quê? Uma boa parte das aplicações financeiras está aqui, você aplica no fundo de investimentos, um CDB, é tributação exclusiva. 13º salário é tributação exclusiva, você paga na fonte e depois ele não entra, ele não junta com a renda na declaração, tá certo? E, finalmente, temos rendimentos isentos. 844 bilhões de reais em 2016, recebidos por pessoas físicas. Significa que esse é um imposto que não é tributado nem na fonte, nem na declaração de renda da pessoa física. O grosso desses rendimentos isentos é lucro e dividendo distribuído. Mas tem outros rendimentos aqui. Tem uma parte de rendimento de aplicação financeira, então, caderneta de poupança, LCI, LCA, fundo de investimento imobiliário, não sei o quê. Tem, por exemplo, heranças e doações, aparecem. Se eu recebi uma herança, na declaração de imposto de renda isso aparece como rendimento isento, tem uma parcela do ganho de capital, quando eu vendo um imóvel, que é isento. Mas o grosso disso é lucro e dividendo distribuído. O que a gente vê no Brasil é que quanto maior a renda da pessoa, maior a parcela dos rendimentos isentos no rendimento total. Ou seja, para as pessoas que ganham até 10 salários mínimos por mês, os rendimentos isentos são 13% da renda total. Para quem ganha mais de 160 salários mínimos por mês, que é bastante, rendimento isento é quase 70% da renda total. Obviamente, e pessoal, isso aqui vai aparecer nas eleições. Vocês não tenham dúvida que isso aqui é tema eleitoral para esse ano. Essa tabela vai aparecer na discussão da campanha eleitoral esse ano. A grande questão é a gente tomar cuidado quando a gente vai interpretar esse número. Tem problema aqui? Tem. Qual é o problema? Vai dizer o seguinte, olha, e o grosso da crítica vai ir para lucros e dividendos, que são isentos na atribuição na pessoa física. E, de fato, são grossos. Quer dizer, se você pegar desses 259 bilhões de reais, 208 bilhões de reais são de rendimentos isentos de proprietários de empresas. Tá certo? Qual o problema nessa questão? Se eu pagasse, qual é a alíquota de imposto de renda na pessoa jurídica no Brasil? 34%, na soma do imposto de renda com a contribuição social sobre o lucro líquido. Eu vou falar o seguinte, olha, se a pessoa pagou 34% na empresa e não pagou 27,5% na pessoa física, não seria um grande problema. Tá certo? Mas é um problema, por 2 motivos. Eles não pagam 34% na empresa porque tem um monte de jeito de você reduzir a base e reduzir a alíquota efetiva na empresa. Então, ele não paga na empresa, a alíquota média na empresa no Brasil hoje deve estar efetiva, deve estar perto de 20%, talvez um pouquinho menos. Tá certo? Não, acho que é por aí. Mas deve estar por aí e, de novo, não está pagando 27,5% na pessoa física. Segundo, que é mais sério ainda, neste montante aqui,
tem uma parcela enorme de lucro distribuído de aquilo que a gente chama de PJ. É a pessoa que se constitui como sócio de empresa, um prestador de serviço que se constitui como sócio de empresa para reduzir a carga tributária. Esse cara que é o PJ, ele arbitra, por exemplo, é um prestador de serviço, um economista, um advogado, que abre uma empresa de lucro presumido, ele arbitra que 32% da receita dele é lucro e paga o imposto sobre esses 32%. Só que o lucro efetivo dele é 80% da receita. Então ele está distribuindo os outros 48% da receita isento, sem ter pagado imposto nem na empresa nem na pessoa física. Então, obviamente, aqui a gente tem um problema. Porque esse sequer a alíquota nominal é de 34%, que nem na outra. E as pessoas, de fato, se organizam como sócio de empresa para poder pagar menos imposto de renda no Brasil. Então, temos problemas aqui, tá certo? Tem mais. Quem consegue, com esse modelo no Brasil, se eu consigo não pagar imposto de renda na empresa, eu também não vou pagar na pessoa física. Então, eu consegui me livrar do imposto de renda como um todo. Tá certo? Então, desse ponto de vista, o que você deveria fazer? Na verdade, você precisa corrigir essas distorções, tanto... E tem mais, tem uma parte desses rendimentos isentos que é a aplicação financeira. Letra de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliário, que basicamente é a pessoa rica que compra. Tá certo? Cara, por que eu tenho que dar esse benefício para o cara que é rico e depois ele não paga o imposto de renda na pessoa física? Então, quer corrigir essa questão? A gente vai ter que rever a isenção no rendimento financeiro, tem que rever toda essa parte de pejotização e tem que discutir essa questão da integração entre tributação da renda da empresa e da pessoa física. Ao mesmo tempo, no imposto de renda da pessoa jurídica, tem um excesso de benefícios fiscais que geram distorções também, tá certo? Tem problemas aquilo que a gente fala, a discussão de tributação do ágio, quando eu faço uma fusão e aquisição, que é uma questão que já foi um problema maior no passado, mas ainda é uma questão a ser discutida no Brasil, e tem muita complexidade. Portanto, o que a gente tem que discutir no Brasil, provavelmente? Muito provavelmente a gente tem que discutir um modelo em que o problema é que o modelo que a gente tem hoje, a tributação da empresa está tornando o Brasil pouco atrativo como um polo de investimento mundial, e a tributação da pessoa física está favorecendo pessoas de alta renda. Então, muito provavelmente, você vai ter que mexer nos dois simultaneamente. Você vai ter que reduzir a tributação da empresa, racionalizar a tributação da empresa, reduzindo a alíquota na medida do possível, eliminando benefícios fiscais que não têm justificativa. Aqui no Brasil, a gente dá o benefício fiscal e não analisa, não vê se ele dá retorno ou não dá retorno. Tá certo? A gente não vê se ele é eficiente ou não eficiente. Vamos analisar os benefícios fiscais e vamos tirar aqueles que são ineficientes. A gente tem dois tributos muito parecidos, mas que não são iguais, que é o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, que a rigor daria para unificar a legislação. E, obviamente, isso aqui deveria vir junto com uma integração na tributação da renda da pessoa jurídica e da pessoa física. Ou seja, vamos favorecer o investimento no Brasil na pessoa jurídica, mas vamos começar a tributar o imposto distribuído para a pessoa física. Compensar. Agora, cuidado, pessoal. Na discussão das eleições vai aparecer muito o tema de vamos tributar lucros e dividendos. Se você mantiver a tributação da pessoa jurídica como está hoje, em cima disso botar a tributação de lucro e dividendo, você vai transformar o país num lugar muito pouco atrativo para investimento internacional. Então, mexa nos dois, não mexa num, mexa nas duas pernas simultaneamente. Bom, tributação da folha de salário no Brasil tem problemas. A alíquota sobre a folha de salários no Brasil é uma das mais altas do mundo. Qual é a alíquota sobre a folha de salário do Brasil para uma empresa padrão sem FGTS? Sem FGTS. Hã? Não. Você está pegando aqui com benefícios. Não. 120% pega férias, 13º. Não. Aqui eu estou falando. Hã? Não. É o custo sobre. É mais ou menos, pessoal. Eu considerar que descanso semanal remunerado é custo. Pessoal, descanso semanal remunerado tem no mundo inteiro. Vamos ser bem claro também, tá certo? Sim. Se o cara tem que trabalhar 7 dias por semana, eu tomo um pouquinho de cuidado com esses. Isso aqui é o que você paga mesmo, é dinheiro cash que você paga sobre a folha, todo mês. Sem contar a demissão, que tem um custo muito alto no Brasil, e sem o FGTS. O que a gente está falando aqui, o empregador paga de 26% a 31%, quase 32%, o empregado de 8% a 11%, na soma dos dois, o empregador paga sobre salário integral e o empregado paga limitado ao teto salário de contribuição, que esse ano é R$ 3.645. Tá certo? No total, nós estamos falando de 34% a quase 43% de tributação da folha sem
o FGTS no Brasil. Isso é uma empresa padrão, tá certo? Média nos países desenvolvidos, 23%. Qual o problema desse negócio daqui? Quando você tem uma tributação muito alta sobre a folha, você tem um impacto extremamente negativo sobre formalização. E a gente tem impacto para os dois lados. A gente tem impacto na baixa renda e tem um impacto na alta renda. Na alta renda, é exatamente esse estímulo para o cara virar PJ. Depois eu vou mostrar na PJ qual é o efeito. Na baixa renda, qual é o problema? Eu tenho um problema de que a tributação é alta e tenho um segundo problema, que é o fato de que, no Brasil, o benefício assistencial não contributivo é tão generoso quanto o piso do benefício previdenciário. Então, aqui no Brasil, eu pego um trabalhador urbano, homem, que contribuiu durante 30 anos para a Previdência sobre um salário mínimo. 30 anos. Como ele não teve 35 anos de contribuição, ele não se aposenta por tempo de contribuição, ele vai se aposentar por idade, aos 65 anos de idade, vai receber um salário mínimo. Aí eu tenho um outro trabalhador, um outro cara urbano, informal, que nunca contribuiu para a Previdência. Zero, durante a vida inteira. Aí ele chega aos 65 anos de idade, ele vai receber um benefício do BPC Loas de um salário mínimo. Tá certo? E se ele for rural, ele nunca contribuiu e vai se aposentar aos 60 anos, nem aos 65. Ou seja, a gente tem um sistema tributário no Brasil em que é pior contribuir para a Previdência do que não contribuir. É inacreditável. Tá certo? Já é ruim ser indiferente. Agora, ser pior contribuir do que não contribuir é algo absolutamente maluco. É isso que a gente tem no Brasil. Sistema doido. Completamente doido. E, obviamente, o fato da tributação ser muito alta é um dos motivos que faz com que as pessoas tenham essa alta informalidade na baixa renda. E aí o governo, por causa disso, como tem esse desincentivo para as pessoas contribuírem para a Previdência na baixa renda, começa a inventar um monte de sistema paralelo de financiamento da Previdência. Então, o Simples tem um sistema diferente de financiamento da Previdência, o microempreendedor individual, aqui no Brasil, paga 5% de um salário mínimo por mês para ter o direito aos benefícios previdenciários de um salário mínimo, com o único requisito que ele não pode se aposentar por tempo de contribuição, só por idade. Tá certo? A gente começa a inventar um monte de penduricalho no sistema tributário para poder cobrir isso daqui. Bom, o que a gente está propondo para resolver esse problema? E aqui a gente está propondo uma mudança meio radical. A gente está propondo para as pessoas de baixa renda, a gente está propondo o seguinte: não dá para resolver o problema mexendo só na contribuição. Tem que mexer na contribuição e no benefício. Lembra? Porque uma parte do problema está no fato que o benefício assistencial é tão bom quanto o benefício previdenciário. O que a gente está propondo é falar o seguinte: olha, vamos separar completamente o que é contributivo do que é não contributivo. Então, eu falo o seguinte: cria-se no Brasil, a proposta é criar um benefício não contributivo universal para o idoso, que a gente está chamando de renda básica do idoso. Todo mundo que chegar aos 65 anos de idade vai receber esse benefício, cujo valor inicial, por razões políticas, eu acho que teria que ser um salário mínimo, mas teria que ser desvinculado do salário mínimo. Ou seja, ele é um salário mínimo no começo, mas daí para frente corrigido pela inflação. Tá certo? Ao mesmo tempo, a gente está propondo que, vamos supor que esse benefício seja de R$1.000, está arredondando, perto do salário mínimo atual. Tá certo? Ao mesmo tempo, a gente está propondo que os primeiros R$1.000, ou seja, o valor dessa renda básica do idoso, essa parcela do salário de todos os trabalhadores seja desonerada da contribuição para a Previdência. Não totalmente. Você tiraria a contribuição da Previdência que financia a aposentadoria, mas manteria a parcela da contribuição para a Previdência que financia benefícios de risco que o informal não tem. Tipo auxílio-doença. Auxílio-doença o formal tem, o informal não tem. É um seguro. Pensão por morte. Se eu morrer, a minha mulher vai ter um benefício, pelo menos antes dela chegar aos 65 anos de idade, porque ela receberia essa renda básica do idoso, e isso eu tenho que financiar. Então, basicamente, como é que a gente está propondo aqui? Aqui é só um exemplo, não é um número fechado, tá? A conta atuarial, isso aqui é só um exemplo. O que a gente está propondo é falar o seguinte: olha, hoje, somando o que você paga, a empresa paga para a Previdência, que é 20%, com o que o trabalhador paga, é de 8% a 11%, arredondando dá 30%, de 28% a 31%, 30%. O que a gente está propondo é basicamente falar o seguinte: olha, os primeiros R$1.000 vão pagar 10% só. O que esses 10% estão financiando? Estão financiando aquele benefício de risco que o informal não tem. É um seguro que eu estou contratando. Aqui não importa se é no empregado ou no empregador. Idealmente, seria tudo no empregado. Idealmente. Mas aí tem uma discussão, tem formas, mas seria mais transparente.
Em contrapartida, e aí a gente fala assim, o que você recebe acima dos R$ 1.000, você paga 30%, você paga pleno. Então, por exemplo, a pessoa que ganha R$ 2.000 vai pagar sobre os primeiros R$ 1.000 10%, R$ 100, e sobre os outros R$ 1.000, 30%, R$ 300. Então, na verdade, a alíquota no total paga 40% e a alíquota efetiva dela é de 20% sobre essa parcela de renda, tá certo? Comparado com os 34%, 35%, 36% que ela paga hoje, tá certo? Neste modelo, eu consigo acabar com a necessidade de um tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a renda básica do idoso, tudo que eu contribuía mais para a Previdência, nem que seja um ano, pode me gerar um benefício adicional. Então, vou dar um exemplo. Suponha que a pessoa contribuiu para a Previdência sobre R$ 2.000 durante 40 anos. Falando, 40 anos você tem o direito ao benefício integral. Ou seja, essa pessoa, quando chegar aos 65 anos de idade, ganha R$ 1.000 dessa renda básica do idoso e ganha mais R$ 1.000, que é aquilo que ele contribuiu para a Previdência sobre aqueles R$ 2.000 dele. Se essa pessoa conseguiu contribuir só 10 anos, ele ganha os R$ 1.000 da renda básica do idoso e ganha 250, um quarto da renda básica do idoso que ele ganha mais. Qual é a vantagem desse modelo? A vantagem desse modelo é que qualquer contribuição que eu fizer sobre a folha está vinculada à percepção de benefício. Coisa que não existe hoje. Hoje você desvinculou a contribuição da folha da percepção do benefício. Então isso não tem valor para o empregado. Tá certo? Não tem valor para o empregado de baixa renda, porque ele vai receber um benefício sem contribuir, e não tem valor para o empregado de alta renda, porque o que a empresa paga não gera benefício nenhum para ele. Tá certo? Então o que a gente está falando, basicamente a ideia é tudo que é pago sobre folha está vinculado a algum benefício específico que você faz. Isso dá uma baita racionalizada no sistema tributário. Bom, a gente está propondo também na alta renda limitar a contribuição da empresa ao teto do salário de contribuição, ou seja, a empresa não paga acima dos 5.600 e poucos reais, não paga, e tirar os penduricalhos da folha. Nós estamos propondo tirar Sistema S, salário e educação da folha e vai botar em outra base tributária. Vantagem, obviamente, isso daqui tem um custo, pessoal. Essa mudança aqui tem um custo. É alto, não é baixo, é alto. A exoneração dos primeiros R$ 1.000 dos trabalhadores custa algo como 80 bilhões de reais por ano. Tirar as contribuições acima do teto da Previdência custa uns 40 bilhões de reais e os penduricalhos custam 37, 38 bilhões de reais por ano. É bastante. Estamos falando em quase 160 bilhões de reais por ano de perda de arrecadação. Agora, dá para repor essa arrecadação de forma mais inteligente. Dá para aumentar a tributação da renda de pessoa de alta renda. Então, por exemplo, se eu vou tirar a parcela da contribuição da Previdência acima do teto do salário de contribuição, dá para eventualmente criar uma alíquota adicional na pessoa física para financiar essa diferença, de forma que o trabalhador formal pague talvez até menos do que ele paga hoje na soma da contribuição para a Previdência com o que ele paga de imposto de renda, e o cara que é PJ pague mais do que ele paga hoje, obviamente. Regime simplificado de tributação. Qual é o problema que a gente tem no Brasil? O que uma empresa paga? Não é no Brasil. No mundo, uma empresa paga imposto sobre 3 bases. Valor adicionado, lucro e folha de salários. Essas são as bases. E paga ali imposto sobre propriedade, mas aí pessoa física, empresa paga. Essas são as bases principais sobre as quais uma empresa paga imposto no mundo. No Brasil, a gente tem 3 regimes simplificados de tributação. Lucro presumido em empresas com receita até 78 milhões de reais por ano. O que eu faço no lucro presumido? Os tributos sobre o lucro, contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda da pessoa jurídica, e o que ficou PIS/COFINS são tributados sobre o faturamento e não sobre o lucro. Então, no tributo lucro, eu tributo o faturamento da empresa. Tá certo? Então, como eu falei, num prestador de serviço, eu arbitro que o lucro é 32%. O PIS/COFINS é cumulativo, paga 3,65%. Se é uma empresa comercial ou industrial, eu arbitro que o lucro é 8% do faturamento e cobro imposto sobre esse lucro. Simples, empresas com receita anual até 4.800.000 reais. Na verdade, eu substituo todas essas bases por faturamento. Então, eu pago os tributos sobre o valor adicionado, os tributos sobre o lucro e a contribuição do empregador sobre a folha de salário como uma alíquota sobre o faturamento. Tudo bem, que é crescente com o faturamento da empresa. E no microempreendedor individual, que é a receita anual até 81 mil reais, eu pago basicamente um valor fixo mensal. Eu pago 5% do salário mínimo para a Previdência e mais R$1 por mês se eu for contribuinte do ICMS ou R$5 por mês se eu for contribuinte do ISS. Na soma é uma coisa muito perto de R$50 por mês. Tá certo? É isso que você está pagando no microempreendedor individual. Agora tem umas coisas geniais aqui. Receita real até 81 mil reais por mês, por ano, que significa R$6.750 por mês. Quem ganha R$6.750 por mês
como empregado, já está na alíquota mais alta do imposto de renda, 27,5%. Tá certo? Que é 4 mil e tantos reais, a partir de 4 mil e tantos reais eu estou na alíquota mais alta do imposto de renda. O Brasil precisa definir se que quem ganha 6 mil reais por mês é rico ou é pobre. Aqui no Brasil ele é simultaneamente rico e pobre. Tá certo? Porque do ponto de vista do imposto de renda ele é rico, porque ele está na alíquota mais alta do imposto de renda. Do ponto de vista do microempreendedor individual ele é pobre. Porque ele pode pagar 50 reais por mês para estar com tudo ok. Hã? É igual o cara que ganha 5 mil por ano. 5 mil, 6 mil por ano. Falando 6 mil, é isso, 5 mil por ano. É a mesma coisa. É isso que eu estou falando. Assim, no Brasil a gente tem essa situação aqui. A gente precisa definir se quem ganha 5 mil, 6 mil reais por mês é rico ou é pobre. Porque no Brasil ele é os dois. Tá certo? Ao mesmo tempo. Tá certo? Bom, qual o problema do Brasil? Primeiro, os limites de enquadramento são muito elevados. Se você vai para o resto do mundo, quais são os benefícios que você dá para pequenos negócios? Na folha de salário não existe. Às vezes existe para o dono da empresa, mas não para o empregado. Paga o regime normal de tributação sobre folha. Lucro, você jamais cobre sobre faturamento. O que você faz em outros países, às vezes, é simplificar a apuração do lucro. Então, fala o seguinte, você, em pequena empresa, em vez de apurar lucro por regime de competência, apura por regime de caixa. Isso é muito comum em outros países. Ou seja, comprei uma máquina, depreciação imediata. O que eu gastei na máquina, eu tiro do lucro, em vez de ficar fazendo depreciação, aquelas coisas que não precisa fazer para pequena empresa, não faz sentido nenhum. Tá certo? Alguns países dão incentivo para inovação, para compra de máquina e equipamento, para empregar salário, no imposto de renda, mas ninguém faz o que o Brasil faz. O principal benefício que existe em outros nos países é no IVA, que é a dispensa de registro ou isenção de IVA para pequenos negócios. Qual é o limite no qual você dá esse benefício? A mediana do OCDE é 27.500 dólares por mês. O máximo, 115 mil dólares por mês nos países do OCDE, que é no Reino Unido. No Brasil, simples, mais de $1 milhão por mês de limite de enquadramento no simples. Hã? Não, por ano. Por ano, mas aqui é ano. Isso aqui é ano. Ano. Eu estou falando assim, para ter benefício de IVA em outros países, a empresa, na mediana da OCDE, que são os países ricos do mundo, 27.500 dólares por ano de faturamento, que dá 2 mil por mês, tá certo? 2 mil dólares por mês, que dá, sei lá, dá 7 mil, 8 mil, vamos lá, 8 mil reais por mês, tá certo? O limite do simples é 400 mil reais por mês. Problemas. Os modelos que a gente tem, quando você tira a tributação do valor adicionado, do lucro e da folha de salários e joga o tributo para o faturamento, o que acontece? Você favorece negócios que têm altas margens, em detrimento de quem tem baixa margem. Quem mais precisaria de apoio do governo? Negócio que tem baixa margem não é um negócio que tem alta margem. Dá uma olhada aqui num gráfico. O que eu fiz aqui? Aqui eu peguei uma empresa de lucro real e aqui é o faturamento faturamento mensal, de 10 em 10 mil reais até 300 mil reais por mês. Tá certo? Eu peguei aqui uma empresa de lucro real que tem opera, é uma empresa comercial padrão, eu inventei lá uma empresinha padrão, que opera com uma margem de ou 50% ou 25%. Ou seja, essa daqui, o valor das mercadorias que ela revende é 50% do faturamento, essa daqui, o valor das mercadorias que ela revende é 75% do faturamento. Tá certo? Quando eu tributo pelo lucro real, o que eu pago de tributo sobre valor adicionado, lucro e folha é mais ou menos constante como proporção do valor adicionado da empresa. Basicamente constante. Sobe um pouquinho aqui no caso das de 50%, porque tem o aumento lá do imposto de renda. Mas é bem pouquinho. Quando eu pego uma empresa do simples, o tributo é sobre faturamento. Não importa se a margem dela é 25% ou 50%. O que acontece? A empresa que tem a margem de 50% paga muito menos do que a empresa do regime normal de tributação e mesmo quando chega aqui no alto, continua pagando muito menos que a empresa do regime normal de tributação. A empresinha que tem margem de 25%, que é aquela que está ferrada, ela paga, sim, para faturamento baixo, paga menos do que a empresa grande, mas para cima de 200 mil reais por mês, ela paga mais que o lucro real. Para uma empresa que tem margem de 25%, o simples é mais caro que o lucro real. Só para vocês terem uma ideia, tá certo? Ou seja, que sistema tributário é esse? E agora, pessoal, nessa empresinha padrão, eu calculei qual é o lucro da empresa, que numa empresa dessas é a renda do dono, que hoje no Brasil é isenta na pessoa física. Lembra disso, tá certo? Nessa empresa daqui, com margem de 50%, se ela tem uma receita de 300 mil reais por mês, a renda do dono, que é o lucro da empresa, é de 80 mil reais por mês. Então, o cara tem uma renda de 80 mil reais por mês e está no simples. Esse cara daqui, da empresa com
margem de 25%, se tiver no Simples e faturar R$300 mil, a renda do dono é de R$7 mil por mês. E no Simples, eles são tributados igualmente. Para mim, para o Simples, um cara que ganha R$7 mil por mês e um cara que ganha R$80 mil por mês, na pessoa física, são tributados igualmente. Tá certo? Tem um problema aqui, pessoal. As pessoas acham muito bonito, mas essa coisa de tirar as bases normais de tributação e jogar tudo para o faturamento gera problemas sérios, inclusive do ponto de vista distributivo. Quem é que mais precisaria de apoio do governo? É a empresa que opera com baixa margem. Quem é que concorre com o setor informal? É o cara de alta margem ou o cara de baixa margem? Geralmente é o cara de baixa margem. O cara que está concorrendo com o setor informal, geralmente tem que operar com uma margem mais baixa. Tá certo? E o Simples não favorece esse, favorece o outro. Favorece aquele que não precisaria ser favorecido. Tem um problema sério do ponto de vista de produtividade, pessoal. Como o custo de você crescer no Simples é muito alto, vamos imaginar essa empresa daqui. Se ela quiser crescer um pouquinho mais, ela, o custo tributário dela dá um pulo aqui. Ela basicamente dobra o custo tributário. O que acontece? O que acontece? Eu começo a multiplicar a empresa, abrir um monte de CNPJ, a mulher, o filho, o cachorro, o cunhado, sei lá, qualquer coisa, tá certo? Ou então ela para de crescer. Eu conheço empresa pequena que o cara falou, eu não quero crescer mais, eu recuso o pedido, o cara fala literalmente isso, eu recuso o pedido, porque se eu aceitar o pedido eu vou sair do Simples e vou... Ele não quer muito abrir vários CNPJs na empresa dele e ele parou de crescer, tá certo? Pessoal, do ponto de vista do desenvolvimento do país, é um desastre. Entendeu? Aquelas coisas que as pessoas acham bonito, na hora que você vai ver o efeito econômico, é um desastre. Tudo bem, politicamente é super difícil mexer nisso aqui, tá? Aqueles que forem candidatos aqui, eu sugiro não falar que vão mexer no Simples durante a campanha. Mas é um pipinaço, pessoal, do ponto de vista de desenho do sistema tributário. E mais, aquilo que seria o impacto positivo que a gente esperaria disso, que seria aumentar a formalização, não ocorre. Tem uns estudos feitos pelo pessoal da GV do Rio, que mostram que o impacto do Simples sobre a formalização dos trabalhadores foi muito pequena para a empresa comercial e nulo nas empresas de outros setores. Ou seja, nem aquilo que eu esperaria de benefício aconteceu por conta do Simples. Tá certo? Fala o seguinte, pessoal, faz sentido ter um regime simplificado de tributação para pequenos negócios? Faz. Mas não esse Simples. E aqui é o outro problema, aqui é o problema da pejotização, que também acontece no Brasil. Isso aqui é uma tabela bem interessante para a gente olhar. O que eu fiz aqui? Eu falei o seguinte, olha, eu penso num prestador de serviço que presta serviço no valor de R$30 mil por mês. Pode ser um economista, um advogado, um contador. Se esse cara daqui for empregado de uma empresa de lucro real, ele é um empregado. Ou seja, ele presta serviço e o cliente paga R$30 mil por mês pelo serviço que ele fez. Tá certo? E eu estou supondo que a empresa não tem lucro com o trabalho dele. Não tem lucro. Não paga imposto sobre lucro. E tudo que entra, aqueles R$30 mil que entram na empresa, é usado para pagar imposto pelo lado da empresa, o que sobra é o salário bruto do empregado, aí ele vai pagar os impostos dele sobre o salário e o resto vai ser o salário dele líquido. Esse cara daqui, dos R$30 mil do valor de serviço que ele prestou, R$14.900 são impostos que foram pagos. Tudo bem, desses R$14.900, tem R$1.600 que é FGTS, que ele vai recuperar algum dia, mal remunerado, e tem R$4.500 que é imposto retido na fonte, que na declaração de ajuste anual ele vai recuperar uma partezinha disso também. Uns 10%, 15% ele vai conseguir recuperar. Mas, ainda assim, sobrou para ele líquido no mês, no final do mês, R$15 mil. Tá certo? Agora eu pego esse mesmo serviço prestado no valor de R$30 mil, o cliente continua pagando R$30 mil pelo serviço, só que agora quem presta o serviço é o sócio de uma empresa de lucro presumido. O custo dos tributos cai de R$14.900 para R$5.700, supondo que o prolabore desse cara ele está tirando pelo teto do salário de contribuição da Previdência. R$5.600 e tantos por mês. Ou seja, ele tem o mesmo benefício previdenciário que esse daqui. Então, esse cara aqui tem uma renda líquida de R$24 mil, e se ele for sócio de uma empresa do Simples, aqui é um pouco mais complicado, porque o Simples, para profissional liberal, é super restritivo. Então, nesta categoria aqui, nesse exemplo que eu estou dando, é para contador, fisioterapeuta, é pouquíssimas categorias que entram. Então, anexo 3. Advogado está no anexo 4, economista está fora. Não vale a pena para economista pagar pelo Simples. Tá certo? Esse cara vai pagar R$3.700. Qual o problema aqui, pessoal? Não faz sentido nenhum. É o mesmo serviço. É o mesmo serviço.
Eu presto um serviço que para o cliente vale R$30 mil. Se eu for empregado da empresa, metade do valor do serviço vira imposto. Se eu for sócio de um emprego presumido, os R$15 mil viram R$5.700. Se eu for sócio de uma empresa simples, vira R$3.700. Pessoal, não tem lógica nenhuma do ponto de vista distributivo. Onde está a diferença? Basicamente na tributação da folha. Lembra que eu falei? Por quê? Porque a empresa paga sobre a folha, sobre todo o salário, inclusive acima do teto do salário de contribuição, e no imposto de renda. Porque o empregado paga imposto de renda sobre todo o salário dele, enquanto que esse cara daqui está pagando só sobre os R$4.600 que ele está tirando, R$5.600 que ele está tirando por mês de prolabore. Tá certo? Isso porque aqui eu estou supondo, porque normalmente ele tira um salário mínimo. Então, na verdade, não tem nem esse imposto aqui. Eu estou exagerando aqui. A situação é pior do que essa, normalmente. Tá certo? Pessoal, isso é inadmissível do ponto de vista de desenho do sistema tributário no país. Você não pode ter situações que são a mesma serem tributadas de forma tão diferente como elas são no Brasil. O custo do trabalho formal no Brasil é cavalar. E ele empurra o pobre para a informalidade e empurra o rico para virar PJ. É isso que acontece no Brasil. Tá certo? E tem muita gente rica que é PJ. Muita gente. Aliás, o valor de R$30 mil aqui não está por acaso não, tá? O valor da renda média dos PJs profissionais liberais que você vê na declaração de imposto de renda é de R$30 mil, tá? Por mês. Então, é isto. Agora, pessoal, dá para mexer no sistema simplificado? Dá para mexer, tá? A principal mudança que eu poderia fazer seria simplificar os regimes normais de tributação e reduzir o limite de enquadramento que tem no Brasil. Tributação do valor adicionado, a gente podia adotar o padrão mundial de os pequenos, mas padrão parecido com o CDE. $2.000, $3.000 por mês está dispensado de registro como contribuinte do IVA, do IBS. Na tributação da renda, ou faz uma coisa com base em margem bruta, ou faz com regime de caixa, que é muito usado em outros países, e tributação da folha é um regime só para todo mundo. Por que a gente não faz no Brasil o que o resto do mundo faz? Basicamente a pergunta é essa, tá certo? Vamos fazer o que o resto do mundo faz e não fazer as bobagens que a gente faz aqui. Bom, pessoal, é basicamente isso. Professor, obrigado. As perguntas Obrigado a encerram. vocês.